Olá, turmas! Aqui quem fala é a professora Rafaele Brito, de Educação Física. Tudo bom com vocês? Então, semana passada, eu enviei um arquivo para vocês sobre o nosso conteúdo inicial do segundo bimestre, que é o conteúdo de lutas, que a gente já tinha conversado em sala, como seria a divisão dos conteúdos dentro de todo o ano letivo, né? A gente iniciou com ginástica, onde a gente conseguiu finalizar a questão do primeiro bimestre, porém aí com todos esses contrapontos que aconteceu, porém a gente conseguiu finalizar. Então, todas essas atividades que vocês enviaram para mim, a partir delas a gente consegue fechar as notas de vocês, tá? E aí aqueles que não enviaram, teoricamente vão ficar sem nota, e aí só vai ser resolvido após a gente voltar às aulas presenciais, que aí acaba sendo um atraso para próprias pessoas que não entregaram, porque vão ter que dar conta de entregar atividades anteriores e as atividades que vão vir quando a gente voltar presencialmente, tá? Então, aquelas pessoas que não entregaram, né, tenta me procurar que a gente vê se ainda eu posso repassar as atividades para quando vocês não voltarem, não terem tantas atividades. Lembrando que tudo que a gente está passando é pontuação, ok? Então, para a gente iniciar, deixa eu abrir aqui. Semana passada, eu enviei um arquivo PDF para vocês, no qual a gente dialogava sobre o início das lutas, né? As questões de história da luta, o que é a luta, algumas palavras que estão envolvidas dentro do conteúdo de lutas. E hoje a gente vai dialogar sobre o conceito em si da luta e algumas características gerais que estão envolvidas dentro da luta, ok? E aí, como eu falei, essa conceituação, quando a gente começa aqui, a gente vai remeter a palavra luta, primeiramente, e vamos encontrar a seguinte definição, tá? Ela vai derivar do latim lucta, e aí ela pode ser definida como um combate entre duas ou mais pessoas, tá? A modalidade de luta é um esporte, tá? Que aí a gente encontra várias modalidades dentro de Olimpíadas, que a gente vai discutir isso mais na frente. Porém, quando a gente pensa em luta, a gente sempre vai pensar primeiramente que vai ser um combate entre duas ou mais pessoas, tá? É óbvio que se a gente considerar, por exemplo, brigas de rua, tá? Isso aí é diferente de luta, porque quando a gente pensa em luta, a gente tem que considerar que vai ser definido pelo uso de regras, tá? As pessoas que fazem a prática de lutas, não sei se alguém tem aqui, algum atleta de lutas, eu acho que tem. Acho que no primeiro C tem alguém que tinha falado comigo que era atleta de lutas. Enfim, a gente precisa seguir regras, né? A gente precisa ter o respeito pelo nosso adversário. E quando se briga, é questão de violência, não existe respeito, não existe regra, tá? A regra ali é quem vai bater primeiro, né? Então, a questão das lutas, ela é muito diferente da violência, da questão de briga, por esses aspectos, tá? E aí ela também pode ser caracterizada com ou sem uso de armas, mas na questão de armas, o que a gente fala é, por exemplo, a gente tem modalidades que utilizam algum material, por exemplo, o boxe, que utiliza a luva, a gente tem esgrima, que utiliza a espada, e assim a gente tem outras modalidades que vão utilizar algum objeto, algum material especificamente. Mas existem outros que não vão utilizar nada, somente o corpo, tá? E aí vai ser a utilização por meio de aplicação de técnicas específicas que vai ser definidas pelas regras de cada modalidade. E as lutas, elas fazem parte da essência humana e das tradições de diversas sociedades há séculos, como vocês viram num texto que eu enviei na semana passada e espero que vocês tenham assistido, tá? E aí a gente chega aqui nas características gerais das lutas, que aí vão ser, primeiro, enfrentamento físico direto, tá? No caso, essa questão de pessoa para pessoa, a gente vai ter um enfrentamento de duas pessoas ali, a partir da modalidade, a partir do que for solicitado. As regras das modalidades, elas são universais. Como assim universais?
tá? A mesma modalidade de judô que a gente for praticar aqui, ela vai ser a mesma na China, no Japão, nos Estados Unidos. Porque são modalidades que têm a sua federação, têm a sua composição, e elas estão também, algumas delas, né, não todas as modalidades, estão nas Olimpíadas. E para se estar nas Olimpíadas, elas precisam ter uma organização. Então as regras elas precisam ser universalizadas, ou seja, ela vai ser igual em todo mundo, tá? Então essa questão das regras ela é muito importante e tem a questão dessa questão das regras ser a diferença das questões de brigas e violência. Oposição entre indivíduos, que é a questão de corpo a corpo, que se relaciona com o enfrentamento físico direto, porque as pessoas têm aproximação do corpo, né? E oposições entre indivíduos, porque o foco vai ser ali o outro atleta que está com você e vai ter o objetivo centrado no corpo da outra pessoa, tá? O fim, o objetivo para a vitória daquela modalidade sempre vai ser o corpo, alguma parte do corpo especificamente, tá? Então, diferentemente de outras modalidades, que o objetivo centrado no corpo da outra pessoa é uma característica muito importante dentro das lutas. Porque se a gente pensar no jogo de vôlei, por exemplo, o meu objetivo é fazer com que a bola caia no espaço adversário, tá? E aí na luta, o objetivo vai ser centrado no corpo da outra pessoa. Eu preciso executar ou tocar em determinado espaço do corpo do meu oponente para poder ter a vitória. E vamos ter ações de caráter simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo que eu preciso atacar, eu preciso me defender, eu preciso saber ter o controle do meu oponente, ou seja, são diversas ações que acontecem ao mesmo tempo dentro das lutas de modo geral. E temos a questão de imprevisibilidade, que é uma característica muito importante. Por quê? Imprevisibilidade, dentro de outras modalidades, a gente vai ter, mas nas lutas, ela ainda é muito mais importante. Por quê? A luta, simplesmente pode acabar de uma hora para outra. Por exemplo, na questão de ippon, que eu falei lá no textinho de vocês. Que ippon é a finalização, né? É quando derruba o oponente no judô, especificamente, tá? Que aí acaba finalizando, você consegue derrotar o seu oponente ali. Ou então, por exemplo, no boxe, que tem o nocaute. E aí aquela questão de, a gente não esperava que aquilo ia acontecer, que fosse acabar tão rápido, mas acabou. Porque é imprevisível, diferentemente do jogo de futebol, que vamos ter 2 tempos de 45 minutos, com a possibilidade de acréscimos ou não, tá? E aí ele é bem organizado. E aí nas lutas a gente vai ter essa questão de imprevisibilidade. Então quando a gente pensar sempre nas lutas, a gente vai sempre ter as características gerais que vão estar presentes em todas as modalidades de lutas. Então são essas, tá? De maneira bem simples para vocês compreenderem. E aí, para a gente finalizar, bem rápido, sobre uma atividade. Essa atividade como é que vai ser? Vocês vou colocar aqui várias letras. Essas letras aqui, com as letras indicadas, formam o maior número de palavras ou expressões relacionadas às lutas ou às artes marciais. Como assim? A gente tem J, K, S, D, F, Q, A, C, B, ok? Vocês vão pensar em diversas palavras que estejam relacionadas ao mundo das lutas. Por exemplo, com J, judô, jiu-jitsu, enfim, pode ser modalidades, como também pode ser movimentos, ou características ou habilidades que a gente precise ter dentro das lutas, tá? Quantas palavras para cada letra? Pelo menos 4 para cada palavra, para cada letra, tá? Aí vocês podem pesquisar na internet, tá? Vocês podem fazer em duplas a atividade, não tem problema. E aí é basicamente isso, tá? Com K, quais são as palavras que a gente pode lembrar? Com S, com D, e aí, como eu falei, pode ser habilidades, pode ser questões de habilidades, modalidades, deixa eu ver mais o que, roupas, porque existem diversos tipos de roupa, né? E aí vocês, tudo que tiver dentro do universo das lutas, vocês podem colocar aí dentro dessa atividade, ok?
Vocês podem me entregar pelo Google Classroom, que tem lá a opção de colocar o arquivo. Por e-mail, tem meu e-mail aí que eu tô colocando, rafael.brito@hotmail.com, ou pelo meu Instagram, como alguns já estavam fazendo, que o arroba é Rafael Brito, ok? E a entrega até o dia 13 de maio, tá? Então, corram para fazer as atividades. Não deixe para fazer de última hora. É uma atividade simples, vocês podem fazer em dupla. Vocês façam no caderno mesmo, tá? E me manda foto, ok? Somente isso, sem nenhum problema. Então é isso, gente. Beijo. Até a próxima semana.